Quantos estão orando e fazendo um pedido a Deus? Ninguém? Levanta a mão quem está orando e fazendo um pedido a Deus. O texto começa: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Lucas 12, versículo 13. O texto começa com um pedido. Jesus está ministrando a uma multidão, e uma pessoa do meio da multidão se destaca da multidão e chega até Jesus e diz: ordena ao meu irmão. Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. E sabe o que aconteceu? Quantos acham que Jesus atendeu o pedido dele? Levanta a mão quem acha que Jesus atendeu o pedido dele. Jesus disse não. Jesus não respondeu. Jesus não atendeu o pedido dele. O pedido é: ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus recusou-se. Diga: Jesus recusou-se. Mas no processo ele explicou a relação do homem com as posses e revelou os princípios que governam a atitude cristã para com o dinheiro. O texto fala sobre dinheiro, mas eu quero começar e novamente destacar. Uma pessoa está no meio da multidão, Jesus está ensinando, e uma pessoa no meio da multidão se destaca e diz: Jesus, ele diz: mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus disse não. O que eu acho interessante é que ele diz ao mestre para que o mestre ordene ao seu irmão. Parece que ele está dando uma ordem a Jesus para Jesus dar uma ordem ao seu irmão. Mas independente do que parece, ele está fazendo um pedido. Ele está falando: mestre, me ajude. Mestre, eu preciso de uma ajuda. E Jesus, ele diz não. Jesus se recusa a ajudá-lo. Em algum momento da sua vida, você pediu algo para Jesus e Jesus se recusou a fazer? Em algum momento da sua vida você ajoelhou, colocou seus joelhos no chão e disse: Jesus, me ajuda. Jesus, eu preciso de ajuda. Jesus, faz isso por mim. E Jesus disse não? Por que será que Jesus disse não? Esses dias atrás, nós falamos muito sobre libertação, quebra de maldição. Eu acho que um princípio importante é falar sobre libertação e quebra de maldição. Outro princípio importante é falar sobre o passado e falar sobre cura de alma. E o terceiro princípio, que eu acho muito importante, é falar sobre relacionamentos. Nós vemos aqui que há um problema entre dois irmãos. E um deles chega até Jesus e pede: mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus se recusa. O que você já pediu para Jesus que Jesus recusou? O que você pediu para Jesus que Jesus disse não? A grande questão que eu gostaria que você pensasse e lembrasse e procurasse entender: por que Jesus se recusou? Por que Jesus, ele não fez? Por que Jesus não ajudou este homem em relação ao seu irmão? Uma pergunta: quando o homem pediu a Jesus que arbitrasse a disputa de herança, ele se recusou, fazendo uma pergunta: homem, quem me instituiu juiz ou partidor entre vós? Jesus, ele recusa, e ele responde uma pergunta com outra pergunta. Ele chega para aquele homem e diz:
Mas quem me colocou como advogado? Quem me colocou como juiz? Quem me colocou como partidor da herança entre vós? Agora, o que nós precisamos entender é que Jesus, ele era um mestre. Jesus tinha conhecimento da lei. Jesus usava vestes de rabi, de mestre. E os mestres tinham por obrigação ajudar a resolver os problemas. Um mestre, ele tinha que exercer a função de advogado, de juiz. Ele tinha que ajudar a resolver os problemas de família e ajudar a fazer a partilha dos bens. Mas Jesus diz para ele: quem me colocou? Quem me constituiu como juiz sobre vocês? É estranho, porque o mestre tem que fazer isso. E Jesus não quer fazer. Jesus, ele vai te abençoar, mas ele não te abençoa. Jesus morreu no seu lugar para que você fosse abençoado. E aqui, ele não resolve o problema. E ele responde a pergunta com outra pergunta, dizendo: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? É certo que o homem tinha entendido mal a meta da missão de Jesus. O nosso Senhor poderia ter deixado isso assim, mas não o fez. Sabe qual que é a grande questão que Jesus não faz? É porque este homem que está brigando com o seu irmão, ele não entendeu qual era a missão de Jesus. Sim, Jesus é um mestre. Sim, Jesus é um rabi. Sim, Jesus é um juiz, é um partidor. Ele resolve os problemas, como resolveu da mulher adúltera, que estava sendo julgada. Mas Jesus diz: não. Jesus se recusa. E ele pergunta: quem me colocou? Quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Jesus tinha que julgar a causa, mas Jesus se recusa. Parece que Jesus tem que nos abençoar, mas ele se recusa. O que está acontecendo? Por que Jesus se recusa em ser um juiz, em ser um abençoador? Por que Jesus, ele recusa e não responde às nossas orações? É porque nós não entendemos a missão de Jesus. Diga: eu preciso entender a missão de Jesus. Jesus, ele não está para separar as pessoas. Jesus está para reconciliar o homem com Deus e o homem com os demais homens. E nós temos que aprender a nos relacionar com Deus e com as demais pessoas. Este é o ministério de Jesus: ensinar a doutrina do Pai e religar o homem com Deus e resolver os problemas. Muitas vezes nós não entendemos quem é Jesus e o que Jesus faz. E por isso as nossas orações não são atendidas e nós ficamos frustrados. Este homem faz um pedido e Jesus nega o pedido. Era obrigação de Jesus fazer, mas ele diz: eu não vou fazer. Porque este homem, ele não queria resolver o problema. Diga: ele não queria resolver o problema. Ele queria a parte dele da herança. Sabe o que acontece quando dois irmãos brigam por causa de herança? Sempre um acha que está levando vantagem, que o outro está tirando vantagem. Por que ele pede para que o mestre ordene ao seu irmão que reparta com ele a herança? Porque ele está achando que está sendo prejudicado, que está sendo injustiçado.
e ele não quer conversar com o irmão dele, ele não quer se consertar com o irmão dele, ele quer a parte da herança e ir embora. Sabe qual que é um dos maiores problemas dos cristãos? É que não querem resolver o problema de verdade. Querem pegar a sua parte e irem embora. Pastor, me ajuda com o meu irmão. Não. Pastor, me ajuda com a minha esposa. Não. Pastor, me ajuda com o meu patrão. Não. Pastor, me ajuda com você. Também não. Porque você não quer resolver o problema. Você acha que você está sendo trapaceado. Você acha que você está sendo injustiçado. Você acha que o seu irmão está passando a perna em você. E que alguém tem que resolver o seu problema. Mas sabe como é que Jesus resolve o problema? Não é dizendo quem está certo e quem está errado. Não é repartindo a herança. Jesus quer resolver o problema da seguinte forma: ame o seu irmão como a ti mesmo. Ame o seu próximo como eu te amei. Resolva os problemas. Olhem nos olhos. Conversem e cheguem a um acordo. Diga: Jesus está me ensinando a resolver os problemas. O problema ficou tão sério que estes irmãos já não se conversavam mais. E ele se achava injustiçado e trapaceado pelo seu irmão. E que a partilha dos bens, e que a herança foi mal dividida, e que o seu irmão ganhou muito e que ele ganhou pouco. E ele simplesmente, ele quer ganhar mais. E Jesus não se mete nessas coisas. Jesus se recusa a responder. Jesus se recusa a ajudar. Porque é um problema que resolvemos que gera outros problemas. Jesus, ele está dizendo: eu não separo os irmãos. Eu não separo os casais. Eu não separo o patrão do funcionário. Eu ajudo a resolver os problemas. Se há um problema, nós vamos resolver. Agora, Jesus, me ajuda com os meus direitos trabalhistas. Não. Vai lá e peça perdão para o seu patrão e trabalhe direito. Pastor, me ajuda com a minha herança. Não. Vai lá e resolva o problema com a sua família. Pastor, me ajuda com os meus pais. Me ajuda com a minha esposa. Me ajuda com os meus filhos. Pastor, você pode falar com meu filho? Não. Você tem que aprender a começar a resolver os problemas. Sempre quando procuram Jesus nesse caso para separar pessoas, para cada irmão ir para o seu canto. O ministério de Jesus não é de tesoura, de cortar relacionamentos, mas é de costurar, é de unir, é de resolver problemas. E se resolve problemas olhando olho no olho e falando a verdade, sendo transparente, e amando o seu próximo como a ti mesmo, e amando o seu próximo como Jesus te amou. O texto começa com uma pergunta, e Jesus responde com uma pergunta, mas o texto continua e tem uma advertência, porque esses irmãos estão brigando, eles estão brigando por ciúmes, eles estão brigando por competição, eles estão brigando por avareza. E Jesus faz uma advertência. Jesus poderia simplesmente parar aqui e dizer: você me ajuda? E Jesus dizer: não. Mas parece que Jesus está ajudando. Jesus não está fazendo o que você quer e do jeito que você quer, mas Jesus está te ajudando. Ele poderia simplesmente dizer: eu não vou te ajudar. Eu não vou falar com o seu irmão. Jesus não vai falar com o seu irmão e com o seu patrão, mas vai falar com você. Diga: Jesus, fala comigo hoje. E o que Jesus fala? Jesus dá uma advertência. Jesus acrescentou uma advertência: tende cuidado
Diga, tende cuidado. E guardai-vos, diga, e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A sua vida não é boa ou ruim pela quantidade de coisas que você tem, pela quantidade de coisas. Se você tem uma casa grande, uma casa pequena, se você tem um carro, não tem, se o seu carro é novo, se é zero ou não. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus continua e ele dá duas advertências. Diga comigo, tende cuidado e guardai-vos. Você está com um problema com alguém? Você veio aqui para dizer, pastor, me ajuda com a minha mãe, me ajuda com meu pai, porque eu falo, ele não entende. Você me ajuda com o meu filho? Você me ajuda com o meu patrão? Eu estou aqui para dizer para você, não. Eu não vou falar com o seu irmão. E eu tenho uma advertência para você. Cuidado. Cuidado. Porque você está se considerando injustiçado. E que o seu patrão está te trapaceando. Cuidado. Muito cuidado. Diga cuidado. Diga para a pessoa que está do seu lado, cuidado. Foi a advertência de Jesus. Tende cuidado e guardai-vos. Guardai-vos. Guardai-vos da avareza. O quanto você vai ganhar de herança? O quanto você vai ganhar com esse divórcio? O quanto você vai ganhar saindo dessa empresa? Cuidado e guardai-vos da avareza. O problema é nossa atitude, não nossa posição financeira. Se não estamos contentes com o que temos agora, não ficaremos contentes com coisa nenhuma. Um tempo atrás eu acompanhei uma divisão de herança, e uma pessoa brigou muito porque ela queria muito uma coisa, ela queria muito uma propriedade. E para se resolver os problemas, os irmãos abriram mão e deram aquela propriedade para aquele irmão. Ele estava muito insatisfeito, e ele queria aquela propriedade. E quando ele recebe aquela propriedade, ele continua insatisfeito. E continua brigando com os irmãos por outras propriedades. Você pode dizer, eu não estou brigando por uma casa, por um terreno. Mas será que você não está insatisfeito com a vida que você está levando? Será que você não fala, puxa, eu precisava de mais um tênis. Eu só tenho 19 sapatos. Estou falando com as mulheres. Eu só tenho 19, pastor. E a minha irmã não empresta o dela. Eu vou comprar mais um, pastor. Você está insatisfeito e vai continuar insatisfeito. Você compra a bolsa. Você vai no McDonald's feliz. E come um McDonald's feliz. Porque você não está feliz. E sai de lá infeliz. Não deveria ter comido. Engordei 2 quilos. Está sempre insatisfeito. É o tipo de pedido que você faz a Deus. E se Ele te responder, você vai continuar insatisfeito. O problema é nossa atitude. Diga, o problema é a minha atitude, não a minha posição financeira. Diga, se eu estou descontente, agora eu vou continuar infeliz depois que comprar. Comprar não vai resolver o seu problema. Ter uma parte maior da herança não vai resolver o seu problema. Jesus adverte: cuidado,
e guardai-vos da avareza. Jesus simplesmente disse: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus poderia ter parado aqui, porém, ele continua. Aquele homem faz um pedido. Jesus responde a pergunta com outra pergunta. Jesus vai além e dá uma advertência. Jesus poderia parar por aqui. Você quer que Jesus pare ou ele continue falando com você? Porque para você a sua mãe está errada. Para você o seu pai está errado. Para você o seu patrão está errado. E você está dizendo: Deus faz justiça. Deus, eu quero um salário mais alto. Deus, eu quero uma bênção. Deus, eu quero uma herança. E Deus diz: quem me colocou como juiz de vocês? Quem me colocou como partidor de vocês? E Ele te dá uma advertência: tenha cuidado e guardai-vos da avareza. Jesus se recusa a responder o seu pedido. Jesus te dá uma advertência. E Ele poderia parar por aí. Mas se você quiser ouvir mais, Jesus tem mais para falar. E agora Ele vai usar uma parábola. Diga, uma parábola. Jesus acrescentou uma parábola. Ele falou de um homem que era tão próspero que resolveu demolir os seus celeiros e construir outros maiores para armazenar as suas colheitas. Então ele disse lá consigo mesmo: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Sabe, tem pessoas que elas conseguem um salário alto, elas conseguem uma quantidade de dinheiro, elas recebem uma herança, elas pensam consigo mesmo: agora não preciso mais trabalhar, agora eu tenho muita colheita, eu tenho muito grãos, agora eu vou descansar, eu tenho dinheiro para muitos anos, eu vou descansar, eu vou comer, eu vou beber, eu vou me alegrar. Jesus começa uma parábola e Ele fala de um homem muito próspero. Mas aquele homem não estava feliz, aquele homem não estava satisfeito. E mesmo tendo muita prosperidade, ele tem uma grande colheita, e ele diz: eu vou destruir os meus celeiros e vou construir maiores, porque agora eu tenho muito dinheiro para muitos anos. E ele dizia consigo mesmo: agora eu vou descansar, eu vou curtir a vida, agora eu vou comer e eu vou beber do melhor. Mas o texto continua: mas Deus replicou: louco, diga louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Jesus não diz: e se pedirem a sua alma? Jesus está contando uma parábola e Ele deixa bem claro: hoje pedirão a sua alma, hoje você vai morrer. E o que você aproveitou da vida? Sabe, eu gosto muito de conversar comigo mesmo, mas eu prefiro conversar com os meus amigos. Eu prefiro conversar com os meus mentores, com o meu discipulador, com o meu apóstolo, com o meu pai, com os meus amigos. Sabe por que ele conversa consigo mesmo? Porque ele não tem amigos. Sabe por que ele conversa consigo mesmo? Porque ele não fala com o irmão. Ele fala consigo mesmo porque ele não tem amigos, a família está destruída e ele acha que está bem financeiramente agora. Ele não estava e vai morrer hoje. Diga, ele não estava bem, mas vai morrer hoje. Quando ele achou que ia ser feliz, ele morre. Eu sei que você gosta de conversar consigo mesmo.
E eu digo que um dos segredos de Davi é dizer consigo mesmo, e ele diz: ó alma minha, por que se abate? É muito bom você conversar consigo mesmo, mas este homem louco, ele diz: agora eu estou tranquilo, agora eu vou ser feliz, agora eu vou comer e vou beber do melhor, agora eu vou me alegrar. E é o dia que ele vai morrer. E Davi diz: ó alma minha, por que te abates? Será que nós não devemos, ao invés de falar: Jesus, fala com o meu irmão, Jesus ordena ao meu irmão, Jesus ordena a minha mãe, ao meu pai, Jesus ordena ao meu filho, ao meu patrão, será que ao invés de a gente chegar para Jesus e dizer: ordena ao meu irmão, será que ao invés de a gente falar com Jesus e Jesus falar não, será que ao invés de a gente procurar Jesus e Jesus se recusar a nos ajudar, será que não era bom a gente conversar com a nossa própria alma e ver o que está errado com a minha alma? Por que eu não estou feliz? Por que eu não tenho amigos? Por que a minha família está destruída? Tende cuidado, guardai-vos da avareza. Você pode não estar brigando por um terreno, por uma herança, mas está brigando por um refrigerante que está na geladeira. Tende cuidado e guardai-vos da avareza. Este homem tem 3 problemas. O primeiro, era egoísta. Diga, era egoísta. Todas as pessoas egoístas ficam sozinhas. Se você está sozinho, você tem que prestar atenção, porque provavelmente a sua alma é egoísta. Você só pensa em você. Você diz: ninguém vê o que eu estou passando, ninguém vê que eu estou triste. Ou você que não vê os outros? Você acha que só você tem problema? Você acha que o seu esposo não tem problema? Você acha que a sua mãe não tem problema? Você acha que o seu pastor não tem problema? Não, não tem mesmo, não tem. Você acha que não? Egoísta. Um dos problemas deste homem é que ele era egoísta. Diga, egoísta. O egoísta fica sozinho no deserto. O segundo problema, via só o que estava perto. Via só o que era aparente. As pessoas egoístas, elas só olham para o seu umbigo. E só olham para aquilo que está perto. Você precisa olhar mais longe. Você precisa olhar mais longe. Você precisa olhar para as pessoas e olhar para o coração das pessoas. As pessoas têm medo. As pessoas têm traumas. As pessoas foram ofendidas. As pessoas foram abusadas. As pessoas foram injustiçadas. As pessoas têm problemas. A sua mãe tem problema. Eu sei que alguns estão dizendo: tem mesmo, pastor. E pode ser que o problema maior seja você, seu egoísta, que só olha para você e para aquilo que está perto, que está próximo, que só está olhando para o seu umbigo. E o terceiro problema, tinha uma meta errada. Posso te falar um grande segredo? Depois que eu falar esse segredo, eu falo: pastor, mas isso é um segredo? É um segredo. Porque o segredo não consiste se você sabe ou não, mas se você pratica. Tinha uma meta errada. As metas são tudo na sua vida. Qual é a meta que você tem? A daquele homem era construir um celeiro maior e descansar. Agora, provavelmente, ele dizia: eu não preciso de mais ninguém. Agora eu estou rico. Agora eu tenho muito dinheiro. Agora eu tenho muitos cereais. Eu tenho muito dinheiro. Agora eu sou um homem rico. Agora sim eu vou ser feliz. Eu vou comer, eu vou beber. A pior coisa que tem é você se sentar sozinho na mesa. A pior coisa que tem é você terminar o dia e não ter um amigo para conversar. Ele era egoísta,
via só o que estava perto, o que estava aparente, ele não tinha uma visão aprofundada, ele não olhava para os outros. E o terceiro problema, ele tinha uma meta errada. A meta dele era juntar dinheiro. Jesus concluiu a parábola com estas palavras: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui para deixar bem claro: dinheiro não é pecado, dinheiro é uma bênção. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Dinheiro é uma bênção, ter prosperidade é uma bênção. A Bíblia diz que Deus enriqueceu Abraão. Você acha que Deus teria enriquecido Abraão se fosse algo ruim? Se fosse uma maldição, Deus diria: eu amaldiçoei Abraão. Mas Deus diz: eu enriqueci Abraão. E faz questão de contar quantos animais, quantos servos ele tinha. Riquezas é um dom que Deus dá. Mas Deus não dá para qualquer um. Deus não dá para filho que está brigando por herança. Deus dá para homens e mulheres que são maduros e que pensam na família. Homens e mulheres espirituais que pensam no reino de Deus. Jesus poderia ter parado aqui, porém não o fez. Jesus se recusa a ajudar e continua. Ele faz duas advertências e continua. Ele faz uma parábola e continua. Sabe o que vai acontecer agora? Pergunta o que, pastor? Um sermão. Diga, um sermão. Um pedido para conversar com o seu irmão, gerou uma recusa, duas advertências, uma parábola e agora um sermão. Jesus está falando com você ou não está? Jesus está falando com este homem ou não está? É que muitas vezes a gente diz: Jesus tinha que falar com o meu irmão, o meu patrão tinha que estar aqui. Ah, se a minha mãe estivesse aqui hoje. Ah, se o meu irmão estivesse aqui hoje. Se tivesse que falar com eles, Jesus ia lá. Mas Jesus se recusou em falar com eles. E está falando com você. Diga: Jesus está falando comigo. E eu preciso entender que o ministério de Jesus não é de separação, não é de divisão, não é de divórcio, não é de partilha de bens, mas o ministério de Jesus é o reino de Deus, que é de paz, de alegria, de amor. Ele não separa as pessoas, ele une as pessoas. Um sermão, Jesus acrescentou um sermão, ele pregou sobre a preocupação. Diga: sobre preocupação. Sabe por que você está brigando com seu pai, com a sua mãe, com o seu patrão? Sabe por que você está brigando por um aumento? Porque você está preocupado. Sabe por que os irmãos brigam por uma herança? Porque estão preocupados. E Jesus diz: não fique preocupado. Eu te dei a vida. E eu que te dei a vida, eu vou te dar o de comer e o de vestir. E ele diz: olha os lírios do campo, olha os pássaros, eu cuido deles. E de vocês que são muito mais valiosos do que um pássaro. Ele pregou sobre a preocupação. Diga: não se preocupe, Deus cuida de mim. Ele instruiu em que a preocupação é inútil. Você ficar preocupado é inútil. Como é que eu vou pagar a conta de amanhã? É inútil. É a conta de amanhã. O Senhor pregou sobre prioridades. Diga: prioridades. Buscai
antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas o quê? O de comer, o de se vestir e onde morar. A grande questão é: será que você está levando a sério a advertência de tende cuidados e guardai-vos da avareza? Ou você tem buscado primeiro o reino de Deus? Qual é a sua prioridade? Eu vou te falar que 99,9% dos seus problemas com relacionamentos, se você entender a mensagem de hoje, ou melhor, a palavra de Deus, porque é simplesmente isso, você nunca mais entra em confusões e em brigas com os seus irmãos e com os seus pais e com os seus patrões. Eu não preciso de aumento, Deus cuida de mim. Eu não preciso de herança, Deus cuida de mim. O que eu preciso é trabalhar. E eu trabalhando, Deus me honra. Como eu disse, o dinheiro é uma bênção. Enriquecer é dom de Deus. Eu não preciso me preocupar com nada. O que eu preciso fazer é a minha parte, é trabalhar. Se o meu patrão vai me dar aumento ou não, eu confio em Deus. Se o meu pai vai deixar uma herança, eu confio em Deus. Se o meu irmão vai tomar de mim, eu confio em Deus. Se eu tenho ou não tenho, eu confio em Deus. Mas a grande questão é: qual é a sua prioridade? Buscar a Deus? Quando você recebe o seu salário, posso te dar uma advertência? Tende cuidado e guardai-vos da avareza. Gradualmente o diabo muda nossa atenção do Senhor para nós mesmos e do céu para esta vida. Sabe, o diabo vai mudando as nossas metas e o nosso foco. O diabo vai mudando a nossa visão gradualmente. Gradualmente eu preciso de uma calça nova. Eu preciso trocar de carro. Será que precisa mesmo? Ou você quer competir com o seu irmão? Ou você quer mostrar para o seu vizinho? Gradualmente o diabo muda a nossa atenção do Senhor para nós mesmos e do céu para esta vida. Aonde que está os teus olhos? Aonde que está o seu foco? Aonde que estão as suas metas? Esses dias uma pessoa chegou para mim e disse: você não quer mudar de carro? Eu entendi que ele ia me dar um carro. Eu peguei e disse: não, obrigado. Estou bem com esse. Eu vou ficar mais 1 ano ou 2 com esse. Está batidinho ali do lado, eu vou mandar arrumar, mas está novo. 40 mil quilômetros. Eu vou fazer uma revisão. Tem gente orando por carro, não tem? Eu orei, Deus respondeu. Eu disse: agora não preciso não. Guarda para daqui 2 anos. Daqui 2 anos eu quero. Se quiser me dar daqui 2 anos, amém. Eu confio em Deus. Diga: eu confio em Deus. Ele pregou sobre a generosidade. Diga: generosidade. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inestimável nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Aquele homem alcançou o propósito dele, mas ia morrer. Eu posso te fazer uma pergunta: você sabe qual é o dia da sua morte? Quem sabe qual é o dia da sua morte? Eu só sei de uma coisa: não é na véspera. Porque nem peru morre na véspera. Você vai morrer no dia da sua morte. Quantos estão entendendo?
Mas será que você está vivendo a vida do jeito que ela deve ser vivida? Será que você conversa com as pessoas e se relaciona com a sua família do jeito que deve se relacionar? Será que você não está valorizando o dinheiro demais? Será que você não está valorizando o salário, o dinheiro e as riquezas deste mundo demais? Você realmente vai ser mais feliz se comprar uma calça ou um sapato novo? Você realmente vai ser feliz se tiver um carro zero? Sabe, quando eu comprei esse carro, eu estava muito feliz, muito feliz. E eu saí com o carro novo, zero. Fui no restaurante com a minha família. E quando eu estou atravessando uma das ruas, um carro passa e uma pedra vai na lataria. Acabou com a minha alegria. Eu falei, eu preciso trocar desse carro. Ô carro feio. Uma pedrinha acabou com a minha alegria. Aí eu falei, deixa eu comer a pizza, pelo menos eu vou ficar feliz. Será que você realmente vai ser feliz se estiver em Paris? Tem muita gente que está indo chorar em Paris. O apóstolo ontem ministrou, e ele falou de duas coisas muito interessantes. Ele falou, olha, eu estava vendo um programa de televisão e ele diz, para você ser feliz você precisa comprar uma ilha. E uma notícia a seguir diz que a filha de um médico muito famoso e muito rico, que tem uma ilha, cometeu suicídio. Ela tinha um pai rico, ela tinha uma ilha, e ela cometeu suicídio. Será que a gente precisa de uma ilha para ser feliz? Tem pessoas que dizem, quando você tiver um carro você vai ser feliz, quando você comprar uma ilha você vai ser feliz. E em seguida mostra uma menina, uma jovem, muito famosa e rica, que tem uma ilha, cometendo suicídio. Louco. E se pedirem a sua alma hoje? E se pedirem a sua alma hoje? Jesus pregou sobre o coração, diga o coração. Ele pregou sobre a generosidade. Sabe, a gente está e traz os alimentos. Acredito eu, não é porque tem alguém da igreja, da comunidade passando fome. Mas é só para mostrar para você que você pode ser um abençoador. Que você tem para comer e você tem para dar. Nós estamos pregando e estamos vivendo sobre a generosidade. E Jesus termina pregando sobre o coração. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Sabe por que o coração dos homens está em um carro? Porque não está em uma mulher. Às vezes eu chego no carro lá, no posto para abastecer, e o cara fala, quer que lava os... O carro está todo imundo, né? O cara chega para mim e fala, quer que lava os vidros? Eu penso, será que lavar os vidros vai resolver? E ele diz, quer que eu lave os vidros? Quer que eu veja a água, o filtro, o óleo? Eu falo, não moço, não precisa. Ele fala, não, abre o capô aí que eu olho. Não, eu vou olhar, moço. Eu falo, não precisa. Ele insiste, insiste. E eu falo para ele, moço, eu não sou apaixonado por carro. Eu sou apaixonado pela minha mulher. Eu vou dormir na minha cama com a minha mulher e não no meu carro. Aí ele fica meio assustado. Mas os homens amam carros. E eles estão com o seu coração no carro. E estão perdendo o coração da sua família. Amam futebol. E estão perdendo o melhor da vida. Amam dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Aonde está o seu coração? Você tem buscado primeiro o reino de Deus? Busque dinheiro. Mas depois de buscar o reino de Deus, coloque o seu coração em Deus e no seu próximo.
E depois, trabalhe por dinheiro. E seja generoso com aquilo que o Senhor colocar nas suas mãos. Há um simples pedido de um homem, por arbitragem numa disputa de herança, Jesus respondeu com uma pergunta, uma advertência, uma parábola e um sermão, que possamos ouvir e ficarmos avisados. Os seus problemas, o seu problema não é a sua família, não é o seu irmão. O seu problema é que o seu coração está no dinheiro. E se você achar que Jesus vai falar com o seu irmão, você perdeu uma pergunta, você perdeu uma advertência, você perdeu uma parábola e perdeu um sermão, e pode ser que hoje você perca mais uma coisa. Você sabe o que é? A sua vida, louco. Pedirão a sua vida hoje, a sua alma hoje.